close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Albert Einstein, ciência, arte e filosofia. Na arena da conquista científica e na busca por descobrir a genialidade, Albert Einstein se destaca. Ele continua uma figura profundamente importante que realizou trabalhos extraordinários e inéditos que não apenas moldaram os pilares da física moderna, como também influenciaram a filosofia da ciência. Einstein mudou a maneira como vemos e viajamos pelo mundo e pelo cosmos. Ele foi responsável pela equação mais famosa do mundo e por descobrir a teoria da relatividade, considerada como a maior descoberta intelectual da humanidade. No começo do século XX, 1915, o grande cientista desenvolveu a teoria da relatividade e, com essa teoria, revolucionou inúmeras antigas verdades e talvez a maior delas seja essa aqui: o tempo e o espaço são absolutos. Ele provou que não. Na realidade, eles são relativos. Você entende a relatividade quando vê que 2 horas próximo ao seu amor parece 1 minuto. Põe a sua mão no forno quente por 1 minuto e isso lhe parecerá 2 horas. Isso é relatividade. Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879. Foi um físico alemão teórico que desenvolveu a teoria da relatividade. E é igual mc², um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921 por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. Quando tinha 15 anos, ele saiu da escola porque seus professores não o aceitavam, porque a imaginação e criatividade eram para o menino mais importante do que o conhecimento. O físico foi capaz de compreender que o tempo e o espaço são moldados pela matéria. As ideias de Newton sobre o universo eram unidimensionais, mas Einstein propôs que nosso universo tinha 4 dimensões, onde as estrelas, planetas e corpos celestiais formavam um tecido que eram dinamicamente influenciados pelo entortamento e curvatura da força gravitacional. Estudou os buracos negros e a evolução do nosso sistema solar e vários fenômenos do universo. Ele dizia: uma nova ideia surge de repente e de uma forma um tanto intuitiva. Mas a intuição não é nada além do produto de uma experiência intelectual anterior. O conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo, estimulando o progresso e dando origem à evolução. Ela é, de maneira rigorosa, um fator real na pesquisa científica. Para Einstein, a ciência não vinha da lógica, e sim por meio da intuição. Durante uma conferência de física em Kyoto, no Japão, em 1922, o cientista afirmou que nunca pensava em símbolos lógicos ou equações matemáticas, mas em imagens, sentimentos e até arquiteturas musicais. Einstein fazia intervalos no seu trabalho para tocar violino. Dedicado a instrumentos musicais como o violino e o piano, o físico era um grande defensor da imaginação como forma de conhecimento. No caso do Beethoven, preferia caminhadas longas e vigorosas, nas quais ele carregava um lápis e uma partitura em branco. Tchaikovsky acreditava na força da caminhada programada durante o dia. Então, os melhores cientistas também eram artistas e esportistas. Um indivíduo com conhecimentos profundos em diferentes áreas
Leonardo da Vinci, aventurou-se na pintura, escultura, música, poesia, matemática, física, química, botânica, anatomia, engenharia e arquitetura. Ufa, que gênio! Na arquitetura, temos o exemplo do Taj Mahal, com sua simetria perfeita, e onde você pode observar as partituras do maravilhoso e famoso Johann Bach. Me apaixonei por Albert, porque ele tocava Mozart tão lindamente no violino. Lembrou sua segunda esposa Elsa, que foi o seu grande amor. Ele também toca piano. A música o ajuda quando ele está pensando sobre suas teorias. Ele vai para o escritório, volta, toca alguns acordes no piano, anota qualquer coisa, volta para o escritório. E é por isso também, gente, que cineastas buscam inspirações em museus de arte. É porque compositores também encontram notas na música diária da vida cotidiana. Lá buscam o seu raio de inspiração. Isso pode acontecer também com você, enquanto está andando, tomando banho ou até meditando. O trabalho de Einstein foi muito influenciado pela arte e, por sua vez, influenciou outros artistas. O trabalho surrealista de Salvador Dalí possui raízes nos menores elementos científicos do trabalho do gênio. Dalí tinha muito interesse por mecânica quântica e física nuclear, e essas partículas atômicas são a base de muitas de suas pinturas, principalmente a persistência da memória, que alguns dizem representar a flexibilização do tempo. Um dos textos mais bonitos e profundos da autoria do genial Einstein se trata de uma pequena carta que ele escreveu para sua filha, lhe falando que o amor é o tecido do universo. Uma breve reflexão a partir de um trecho que se encaixa perfeitamente no momento atual, não só no Brasil, mas no mundo todo. Para dar visibilidade ao amor, eu fiz uma substituição simples na minha equação mais famosa. Se em vez de E igual mc ao quadrado, aceitarmos que a energia para curar o mundo pode ser obtido através do amor multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Então, ficaria assim: energia de cura é igual a amor vezes velocidade da luz ao quadrado. Chegaremos à conclusão de que o amor é a força mais poderosa que existe, porque não tem limites. Uma de suas frases para refletirmos: como nós mortais somos estranhos, cada um de nós aqui por um breve tempo, baseados nos trabalhos de outros homens, vivos e mortos, e que preciso me esforçar para poder dar na mesma medida em que recebi e que ainda recebo. Muita gratidão. Fantástico, né? Dois dos maiores pensadores da história moderna mantiveram um contato próximo para dialogar sobre o lado destrutivo da humanidade. Em suas respectivas áreas, cada um tentou levantar hipóteses para explicar os motivos da raça humana recorrer à violência sempre. A partir daqui, vamos ver as relações entre Freud e Einstein e quais respostas encontraram juntos. Ele procura enfatizar que o homem tem de aprender em sua essência um desejo de ódio massivo e destruição. Por causa dessa paixão doentia, uma psicose coletiva tomaria conta das massas e a empurraria mais fundo à guerra. Mas aqui apenas um especialista na mente humana, como Freud, poderia responder a essas perguntas. Para o psicanalista Freud, tudo era desencadeado por conta das pulsões do indivíduo. Ele aponta que muitas pessoas têm esse instinto de crueldade e agressividade naturais
e faz parte da composição de cada um. Freud e Einstein conversavam abertamente a respeito das classes dominantes na construção da sociedade. De acordo com as cartas, as classes dominantes possuíam um interesse doentio em exercer controle sobre os demais. A fome de poder político se mostrava insaciável e inconsequente, de maneira a mostrar um comportamento mais egoísta que o comum. Também discutiram sobre conflitos advindos da intolerância religiosa. Ao longo da história, diversos soberanos se valeram de suas diretrizes religiosas para impor o ódio e controle nos demais. Muita gente se pergunta se Einstein acreditava em Deus. Ele acreditava no Deus dos cosmos, em todas as forças da natureza, e não no Deus que as religiões acreditam. Negros, gays, deficientes, grupos religiosos menores, mulheres, a seu modo, cada um desses indivíduos sofreu graves provações por não se encaixarem em padrões nocivos e desumanos. A título de exemplo, considere o nazismo, que matou mais de 5 milhões de judeus. Outro exemplo é a escravidão negra, que muitas pessoas foram submetidas a humilhações ao redor do mundo. Einstein fez uma viagem à América do Sul em 1925, visitando países Argentina, Uruguai e também o Brasil. Além de fazer conferências científicas, visitou o Jardim Botânico e conheceu o jornalista Assis Chateaubriand. O problema que minha mente formulou foi respondido pelo luminoso céu do Brasil. Tal afirmação dizia respeito a uma observação do eclipse solar registrada na cidade cearense de Sobral. A teoria da relatividade foi provada em Sobral, no Ceará, em um eclipse de 1919, aqui no Brasil. Deixando o Rio de navio, escreveu uma carta ao Comitê do Prêmio Nobel e sugeriu o nome do Marechal Cândido Rondon para o Nobel da Paz. Teria se impressionado com o que se informou sobre as atividades do general em relação à integração de tribos indígenas ao homem civilizado, sem uso de armas ou qualquer tipo de violência. Tinha muitos questionamentos em torno de guerras e patriotismo. A paz não pode ser conquistada pela força, só pela compreensão. Ele defendeu também o socialismo e era contra o capitalismo. Milhares de cientistas judeus foram subitamente forçados a desistir de seus cargos universitários e seus nomes foram retirados das listas de instituições em que eram empregados. Um mês depois, as obras de Einstein estavam entre os alvos da queima de livros dos nazistas. E proclamaram: o intelectualismo judaico está morto. Einstein também tomou conhecimento de que seu nome estava em uma lista de alvos de assassinato e fugiu para os Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos e ocupou uma posição no Instituto para Estudos Avançados em Princeton, New Jersey. Einstein assustou-se com a possibilidade de que sua famosa equação matemática pudesse ser usada para produzir armamentos de destruição em massa. Por essa razão, Einstein, Wigner e Teller escreveram uma carta a Roosevelt, na qual pediam agilidade na criação de um programa nuclear antes que a Alemanha fosse capaz de produzir suas próprias ogivas nucleares. A insistência dos físicos levou à criação do projeto Manhattan, o qual apenas alguns meses depois vinha a produzir as primeiras bombas atômicas plenamente funcionais lançadas no Japão sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Por isso, pode-se dizer que Einstein ajudou a acender a centelha do projeto, mas sua participação resumiu-se a isso, uma vez que o físico não tinha acesso
a agenda do projeto nem as suas intenções. Após o lançamento das bombas em território japonês, Einstein viu-se devastado e muito infeliz. Quando a morte de Einstein foi anunciada em 1955, aos 76 anos, a notícia apareceu nas primeiras páginas dos jornais de todo o mundo. Morreu um dos maiores homens do século XX. Albert Einstein. Não se pode ensinar criatividade, mas ela pode ser extraída e abraçada. Nada alimenta mais o fogo da nossa criatividade do que a ideia de inspiração criativa instantânea. O raio no céu ou a maçã caindo da árvore. Na verdade, a criatividade surge quando você a alimenta como se fosse um fogo faminto, como se fosse colocar uma lenha. E a criatividade chega ao seu potencial máximo quando é alimentada junto com conhecimento, ideias e habilidades que você adquiriu ao longo de sua vida. Quase um século depois, o legado de Einstein permanece mais forte do que nunca. Suas teorias de gravidade, espaço e tempo continuam a influenciar uma nova geração de cientistas. Ele manteve uma noção natural de compreensão do mundo e compaixão e gentileza com as pessoas ao seu redor. É justo saber que ele estava consciente do tempo incrivelmente curto que temos nesse planeta, enquanto ao mesmo tempo compreendia que todo o trabalho que realizara era diretamente relacionado àqueles que vieram antes dele. É bom saber que ele percebeu que seu trabalho seria essencial para todos aqueles que ainda estavam por vir. Ele foi um homem que, pelo poder de seu intelecto, pelo grande poder de sua mente, pôde se erguer acima da pobreza, acima da guerra e da discórdia e se tornar uma das maiores figuras da história da humanidade. Isso é inspirador, porque não precisa nascer bonito, não é preciso ter muitos músculos, não é preciso ter nascido especial. Podemos ter êxito usando o poder absoluto do nosso intelecto e criatividade. Então, meus amigos, já imaginaram quantos Einstein existiram e existem, mas não conseguiram antes fazer nada ou mesmo descobrir o próprio talento por falta de oportunidades? O quão avançado não estaríamos agora se houvesse mais espaço para todos se desenvolverem. O gênio faz uma grande descoberta há 100 anos atrás, com uma tecnologia limitada. E hoje aparecem os terraplanistas falando que a Terra é plana. Existem os antivacinas. Vacina não tem passaporte. Einstein sim é um mito e pensava fora da caixa. E você? Você também pensa assim? Quando minha máquina do tempo estiver pronta, irei vê-lo. Muita gratidão ao gênio e a todos vocês. Namastê!